todos os leitores do canal. Ao voltar do trabalho, abri a porta e vi minha esposa balançando o bebê com um braço enquanto mexia o jantar com o outro. Meus pais e meu irmão mais velho estavam sentados no sofá, assistindo à televisão e rolando o feed do celular. Naquele exato instante, eu disse: a partir de amanhã, vocês três vão embora. Imediatamente. Meu nome é Alexandre Costa Almeida, tenho 38 anos, sou gerente de projetos em uma construtora em São Paulo. Durante todo o ano, saio cedo e volto tarde. Estou acostumado com a poeira das obras, o som da furadeira, o ranger do metal, acostumado a carregar tudo sozinho sem reclamar de nada. As pessoas costumam dizer que sou daqueles homens que falam pouco, que são reservados e capazes de aguentar qualquer coisa. Não estão errados. Desde pequeno, sempre acreditei que a família é aquele lugar onde é preciso ceder um pouco, buscar um acordo, aguentar em detrimento próprio. E não há problema nisso. O importante é que em casa haja paz e que os entes queridos sejam felizes. Não importa se estou cansado, eu aguento. Minha esposa se chama Ana Beatriz. Ela é 5 anos mais nova que eu. Ana antes trabalhava como professora em uma creche. Por natureza, é muito suave, tranquila, sempre fala em voz baixa, como se tivesse medo de incomodar alguém. Com o nascimento do nosso filho, ela entrou em licença maternidade. Nosso pequeno tem apenas 8 meses. Agora atravessa uma fase difícil. Frequentemente tem crises de choro, dorme mal à noite e durante o dia não larga a mãe por um momento sequer. Sinceramente, muitas vezes meu coração se apertou ao ver Ana com o cabelo desarrumado e as olheiras da insônia. Em várias ocasiões, propus contratar uma babá ou levar o menino por alguns dias para a casa dos pais dela para que pudesse descansar. Mas Ana apenas sorria e dizia: eu ainda dou conta, meu bem. Assim economizamos um pouco. A vida já era bastante dura, com um trabalhando e o outro em casa com o bebê. E, há quase 2 meses, meus pais se mudaram temporariamente de sua cidade, no interior de Minas Gerais, para a capital. Com eles veio também meu irmão mais velho, Paulo, que estava há vários meses sem trabalho. Naquele dia em que meu pai ligou para dizer que viriam, sua voz soava cansada. Disse que na cidade pequena estava muito entediado e que de quebra trariam Paulo para que ele buscasse contatos para trabalhar. Não pude negar. Afinal, são meus pais e Paulo é meu irmão de sangue. Ainda me lembro bem daquela tarde. Ao desligar, virei-me para Ana e disse: aguenta um pouco, eu resolvo tudo. Ana ficou paralisada por um instante e depois assentiu. Não fez perguntas a mais, nem demonstrou descontentamento. Mas precisamente essa aceitação silenciosa me fez sentir culpado. Eu, melhor do que ninguém, entendia que a chegada de mais 3 adultos em casa não seria fácil. Seria preciso cozinhar mais, lavar mais, limpar mais, sem mencionar que um bebê pequeno precisa de silêncio. Mas continuei me consolando. Será coisa de umas 2 semanas. Afinal, somos uma família. Tudo vai se ajeitando, vai se resolvendo. Pena que a vida não se revelou tão simples quanto eu pensava. Desde os primeiros dias, notei algo estranho. Em casa, instalou-se a desordem. Uma montanha de pratos na pia se tornou algo habitual. A roupa tirada ficava pendurada no encosto das cadeiras. A comida na mesa podia esfriar até ficar gelada. E ninguém se dava ao trabalho de aquecê-la. Cada vez que eu voltava do trabalho, Ana sorria e dizia que estava tudo bem, que o menino tinha estado muito manhoso hoje, que a mãe estava um pouco cansada, que Paulo tinha acabado de chegar da rua e não tivera tempo de arrumar. Mas um homem pode ser lento em muitas coisas, menos em notar como sua mulher vai se apagando diante de seus olhos. Continuei tentando aguentar. Pensei que talvez ainda não tivessem se adaptado à vida na cidade grande. Em alguns dias tudo se arrumaria. Pensei que Ana era trabalhadora e esforçada e que conseguiria lidar com a carga adicional. Pensei que meus pais já tinham uma certa idade e que podiam descansar um pouco, que não haveria problema. Precisamente esses pensamentos do tipo tudo bem, deixa pra lá me levaram àquela tarde que ainda recordo com um arrepio. Naquele dia saí do trabalho mais cedo que o habitual. Adiaram
a reunião com os sócios. Além disso, de repente começou a chover forte e liberaram todo mundo mais cedo. No caminho para casa, parei no mercado, comprei algumas frutas e um pote de uma boa papinha para o bebê. De manhã, antes de sair, notei que Ana estava com o rosto cansado, mais pálida que o normal. Durante todo o trajeto de volta, eu esperava chegar o quanto antes para ajudá-la a pegar o menino no colo para que ela pudesse jantar tranquilamente uma comida quente. Mas, já parado em frente à porta, ouvi o choro do bebê, agudo, entrecortado, quase rouco, aquele choro que qualquer pai reconhece de imediato. O menino estava chorando há muito tempo. Abri a porta depressa e fiquei paralisado com o que vi. Na cozinha, Ana segurava nosso filho com um braço, enquanto com o outro mexia sopa na panela que fervia. O cabelo grudado na testa de suor, a camiseta molhada pelas lágrimas do bebê. O rosto vermelho, tanto pelo calor quanto pelo esforço. O pequeno chorava sem parar em seus braços, esperneando. Seu rostinho estava roxo pelo choro prolongado. Ana tentava acalmar. Lu, ao mesmo tempo que desviava dos respingos da panela e afastava com o pé uma cadeira que atrapalhava a passagem. Ao ver essa cena, senti meu coração se apertar até doer. E na sala, a apenas alguns passos, meu pai estava esparramado no sofá assistindo à televisão. Minha mãe estava com o celular vendo vídeos e soltando risadas de vez em quando. Paulo, deitado com a perna pendurada sobre o braço do sofá, batucando sem parar na tela com os dedos. Os três ouviam perfeitamente o choro da criança. Os três viam como Ana se desdobrava na cozinha, mas nenhum se levantou. Nenhum perguntou o que estava acontecendo. Nenhum estendeu a mão para pegar a criança, nem que fosse por 5 minutos. Fiquei imóvel por apenas alguns segundos. Mas nesse breve lapso, senti como algo dentro de mim se quebrava e se estilhaçava. Não foi um acesso de raiva, nem uma irritação passageira. Foi uma fúria muito fria, tão fria que minha mente ficou cristalina. Abaixei-me e deixei a sacola com as frutas e a papinha sobre a mesa. Ao ouvir o baque seco, minha mãe levantou o olhar. Meu pai também lançou um olhar em minha direção. E Paulo franziu a testa como se o tivesse incomodado. Não olhei para minha esposa, mas diretamente para os três sentados no sofá. Minha voz não foi alta, mas cada palavra soou clara e firme. A partir de amanhã, vocês três vão embora. Imediatamente. Assim que pronunciei essas palavras, a sala pareceu ficar suspensa no vácuo. Meu filho continuava soluçando. A água na panela da cozinha continuava fervendo. Mas o ar entre os 4 adultos na sala tornou-se tão denso e pesado que parecia que explodiria com um simples toque. A primeira a reagir foi minha mãe. Levantou-se de um pulo do sofá, com os olhos muito abertos, e apontou para mim com o dedo trêmulo. O que você está dizendo? Para quem você acabou de dizer que vai embora? Sua voz era aguda e cortante, como uma lâmina. Nada a ver com o tom despreocupado com que há pouco olhava o celular. Fiquei em meu lugar, sem desviar o olhar dela. Não repeti o que disse porque sabia que ela tinha ouvido perfeitamente. Simplesmente não conseguia acreditar que seu filho, que sempre cedera, sempre se calara, sempre dissera sim, mamãe, tivesse se atrevido hoje a pronunciar algo assim. Paulo, que estava deitado no sofá, também se sentou, esboçou aquele sorriso zombeteiro que eu tanto conhecia ao longo dos anos. Nossa, como mudamos. Você se casa e já não se importa com sua família. Ganha uns trocados e já se acha o dono da casa. Ainda não respondi. Não por medo, mas porque naquele momento eu estava olhando para minha esposa. Ana ficara imóvel, segurando o menino com um braço e apertando a concha com a outra mão. Seus olhos estavam avermelhados, mas os lábios bem apertados. Ela entendia que algo sério iria acontecer e por isso tinha medo de dizer uma única palavra. Quanto mais eu a olhava, mais silenciosa e perigosa se tornava a minha raiva. Meu pai bateu na mesa com a palma da mão com força, fazendo o copo de vidro tilintar. Ele rugiu. E cada uma de suas palavras foi pesada como um martelo. Eu te criei nesta casa. Eu te sustentei.
E agora você abre a boca para me expulsar. Você é humano? Se fosse antes, ao ouvir algo assim, eu teria amolecido na hora. Teria tentado explicar tudo para suavizar a situação. Mas naquele dia, não sei porquê, eu estava extraordinariamente calmo. Era a calma de alguém que aguentara demais, que vira demais e que não queria mais ceder. Atravessei a sala e fui diretamente para a cozinha. Ana, ao ver que me aproximava, sussurrou em voz baixa: "Meu bem, para, eu já termino agora." Não tem problema. Precisamente esse não tem problema dela me doeu. Era evidente que tinha problema, que ela estava no limite de suas forças, tão perdida que não sabia onde colocar as mãos. E ainda assim continuava dizendo: "Não tem problema." Simplesmente por medo de me colocar em uma situação desconfortável na frente da minha família. Não respondi nada. Com cuidado, peguei o menino de seus braços. O pequeno, assim que chegou aos meus, continuava soluçando. Seu rostinho estava vermelho e o pescoço encharcado de suor. Dei uns tapinhas suaves em suas costas e, virando-me para Ana, disse em voz muito baixa: "Descansa, eu cuido disso." Apenas 3 palavras, mas os olhos da minha esposa se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela se virou, provavelmente para que ninguém visse. Mas minha mãe não deixou o momento passar. Deu um passo à frente e disse em voz alta às minhas costas: "Ela é a nora. Fazer isso é a obrigação dela." Em que casa a nora não cozinha e fica parada como uma estátua? Ao ouvir isso, virei-me devagar. Não gritei. Simplesmente a olhei diretamente nos olhos e disse, lento e claro: "Ninguém vai transformar minha esposa em uma empregada." Suponho que nem eu mesma esperava dizer algo assim aos meus pais na cara. Minha mãe ficou paralisada por um instante, e depois seu rosto se contorceu de dor, como se ela tivesse sido insultada nesta casa. "Quem você chamou de empregada?" "Seu pai e eu viemos aqui para passar uma temporada. Se ela cozinha algumas vezes, por acaso vai morrer? Ou nesta casa só a sua esposa é uma joia e os pais são um fardo?" Paulo, ao ouvir isso, interveio imediatamente. Sua voz era sarcástica, como jogando mais lenha na fogueira. "Exatamente. E tudo isso é por culpa da sua mulherzinha. Se ela não estivesse te envenenando por trás, o Ali nunca teria falado assim." Olhei para ele. "Não meta a minha mulher nisso." Paulo soltou uma risadinha. "E eu não tenho razão? Desde que ela entrou nesta casa, você virou outro. Antes você obedecia ao que te diziam, e agora aprendeu a se rebelar contra os seus. Um homem que é controlado por uma mulher é uma vergonha." Essas últimas palavras ele pronunciou com ênfase especial. Se fosse antes, provavelmente eu teria ficado quieto para evitar a briga. Mas naquele dia, cada uma de suas palavras me mostrava com mais clareza seu verdadeiro rosto, aquele que por tanto tempo eu tentei não ver, enganando a mim mesmo, dizendo que eram bobagens. Com o menino nos braços, virei-me para os 3. Ninguém me envenenou. Eu mesmo vejo tudo. Eu mesmo escuto tudo. E eu mesmo sei onde está o limite. Meu pai estreitou os olhos. "Que limite? Você tá falando com seus pais?" "Assente." "Sim, eu sei. Precisamente porque estou falando com meus pais, ainda estou aqui explicando. Se fossem pessoas estranhas, já faria tempo que não estariam nesta caça." Essa frase o silenciou por alguns segundos. Minha mãe foi a primeira a se recuperar. Sua voz foi se tornando cada vez mais cáustica. "Você não para de dizer esta casa. Nesta casa, como se vivêssemos do seu dinheiro. O que há nesta casa que seja seu pessoalmente? Por que você age como o dono?" Paulo aproveitou imediatamente. Seu olhar estava cheio de provocação. "Exato. Para que tanto orgulho? Ou você acha que, porque ganha um salário, pode sustentar a família inteira?" Precisamente essa frase me fez parar. Não porque eu não tivesse resposta, mas porque me deu vontade de rir. Percorri o olhar pela sala, olhei para o sofá, que paguei em 3 anos de prestações, a televisão que penduramos antes do Natal, o ar-condicionado que funcionava o dia todo, e depois para o rosto de cada um deles. Todos esses anos eu havia carregado tudo em silêncio, acreditando que com a família não se deve ser muito calculista. E agora eles mesmos me perguntavam de onde eu tirava o dinheiro para me comportar assim. Apertando o menino contra mim, virei-me para eles 3 e respondi: "Claro,
e firme, como se cravasse pregos. Sim, este apartamento e este dinheiro fui eu que ganhei. Dito isso, não me dei ao trabalho de explicar mais nada, porque sabia que há coisas que não se demonstram com algumas frases em uma única noite. Era o resultado de muito tempo, daqueles dias e meses em que eu fechava os olhos para tudo repetidamente. Eram aqueles pequenos incidentes, aparentemente insignificantes, que ao se acumularem, levaram ao dia de hoje. E naquele momento, entendi que para chegar ao fundo, precisava lembrar de tudo desde o início, lembrar de cada episódio para entender em que momento tudo havia desandado. A partir daquele instante, começaram a aflorar em minha cabeça histórias antigas, nítidas, uma após a outra, como se todo esse tempo eu as tivesse reprimido deliberadamente e agora não pudesse mais ignorá-las. No dia em que meus pais e Paulo chegaram à cidade com as malas, disseram de forma muito sucinta e direta que ficariam uma semaninha ou duas para espairecer do tédio da cidade do interior. Minha mãe até ria. Que o pai estava com dor nas costas ultimamente e que no interior se entediava, que vinham ver os filhos e o neto para ser mais animado, e que de quebra Paulo encontraria trabalho. Ao ouvir isso, não hesitei por um momento. Eu mesma arrumei o quarto, troquei a roupa de cama, comprei outro ventilador e uma panela de arroz grande para que ficassem confortáveis. Em minha cabeça havia apenas um pensamento: os pais estão envelhecendo, sou filho deles, devo cuidar deles, mas essa semaninha ou duas passou voando, depois se tornou um mês e imperceptivelmente chegou o segundo. Ninguém mais mencionava a volta para o interior. Paulo nunca foi procurar trabalho como havia prometido. Pelas manhãs, levantava-se tarde, comia e se deitava no sofá com o celular. Durante o dia, saía para dar voltas e à noite voltava e assistia a televisão até tarde. A vida em casa foi mudando aos poucos, e quem arcou com todas essas mudanças não fui eu, mas minha esposa. Desde a primeira semana, minha mãe começou a se meter em como Ana cuidava do bebê. E não era uma orientação amável de alguém com experiência, mas sim crítica e imposição de sua opinião. Falava como se só ela soubesse criar bem os filhos. Ana amamentava o menino. Minha mãe ficava ao lado balançando a cabeça. A pega não está certa. Você vai acostumá-lo no colo e depois não vai conseguir tirá-lo de cima de você. Ana preparava a mamadeira seguindo as instruções do médico. Ela franzia a testa. Assim você vai mimá-lo. Tem que deixar a criança chorar um pouco para formar o caráter. Uma vez, quando o bebê havia dormido apenas 20 minutos, minha mãe entrou no quarto e começou a falar em voz alta, fazendo o pequeno se assustar e começar a chorar. Ana o abraçou, tentando acalmá-lo, enquanto a sogra comentou com indiferença: se dormir de dia e de noite não vai parar de acordar vocês. No início, pensei que minha mãe simplesmente estava acostumada aos métodos de criação de antigamente, que cada geração tem sua visão e que era melhor ceder para ter paz em casa. Eu até dizia a Ana: escuta o que a mamãe diz, mas não leve tão a sério. Eu vou falar com ela. Ana sentia daquela mesma maneira sua, silenciosa e habitual. Jamais contrariou a sogra, mesmo que a repreendesse injustamente. Apenas apertava os lábios e aguentava. E quanto mais ela se calava, mais minha mãe se sentia à vontade. E de Paulo nem se fala. Ele tratava esta casa como uma pensão gratuita e minha esposa como uma empregada. Todas as manhãs, sentado com o celular, gritava do sofá para a cozinha: Ana, me faz um café. Depois de comer, deixava o prato na mesa, jogava as cascas de fruta ao lado do sofá, pendurava a roupa que tirava no encosto da poltrona. Uma tarde, Ana segurava o bebê chorando, que já estava vermelho de tanto chorar, e ele se recostava, balançando a perna e perguntava: tem alguma coisa para comer? Tô com fome. Ao ouvir essas coisas, claro que eu ficava irritado. Mas cada vez que tentava insinuar esse contato, ele despachava com uma risadinha. Que os mais velhos perdoam os mais novos, que somos irmãos, que por uma besteira assim não precisa ficar desse jeito. Especialmente me marcou o episódio em que o menino teve febre. Naquele dia,
O pequeno estava com muita febre desde a tarde. Baixava por um tempo e voltava a subir. Ana não dormiu a noite inteira, abraçando o menino, fazendo compressas, dando medicação. E eu naquele dia tinha que estar muito cedo na obra. Pude acompanhar Ana apenas até a meia-noite. Depois, ao me deitar ao seu lado, adormeci. Às 5 da manhã, Ana já teve que se levantar para preparar o café da manhã, porque minha mãe não comia nada de fora, meu pai tinha o costume de tomar seu chá na hora certa. E Paulo, assim que abria os olhos, já perguntava se tinha pão ou algo parecido. Entrei na cozinha e vi minha esposa com enormes olheiras. As mãos tremiam de cansaço, mas ainda assim ela estava de pé junto à panela que fervia. Mal terminei de sentir pena dela quando minha mãe saiu do quarto. Olhou para o neto, dormindo na cadeirinha, e soltou uma frase que me gelou por dentro. Você não dá conta nem de um filho. Deixou ele assim, ardendo em febre. Ana, ao ouvir isso, apenas baixou a cabeça. Eu estava ali de pé, sentindo minha garganta se fechar. Naquele dia, pela primeira vez, me expressei claramente com meus pais. Disse, mãe, não culpe a Ana. Ninguém quer que o menino fique doente. Ela não dormiu a noite inteira. Mas antes que eu terminasse, meu pai me cortou bruscamente com irritação na voz. Você defende demais a sua mulher. Uma mulher cria um filho e se reclama por uma besteira assim. O que vai ser dela? Essas palavras me fizeram calar. Mais uma vez escolhi o silêncio, porque na cabeça continuava ancorada aquela velha ideia de que somos família e que se discutirmos só vai piorar. O ruim foi que quanto mais eu aguentava, mais longe tudo ia. Aos poucos, de ajudar a cozinhar, Ana ficou, sem que ninguém dissesse explicitamente, como responsável por todas as tarefas domésticas. 3 vezes ao dia cozinhar, ir ao mercado, lavar a louça, limpar, uma montanha de roupas de toda a família no cesto. Minha mãe apenas soltava. Já que você está lavando, coloca isso aqui também. Os lençóis sujos, as toalhas, as xícaras de café. Ninguém movia um dedo porque todos sabiam que Ana faria. Uma vez, ao voltar do trabalho, encontrei minha esposa sentada no chão do banheiro, lavando a camisa de Paulo à mão. Porque ele havia dito que a lavagem à mão ficava melhor que a da máquina de lavar. Ao me ver na porta, Ana se assustou e me sorriu culpada. Termino isso agora mesmo e já saio. Aquele sorriso ainda me persegue. Não era o sorriso de uma esposa feliz, mas o de alguém que tenta esconder seu cansaço para não colocar o marido numa situação difícil diante de sua família. Mas o que mais me atormentava era que Ana não se queixou uma única vez. Não. Falou mal da sogra, não repreendeu o cunhado, não disse o quanto doía. Simplesmente fazia em silêncio, aguentava em silêncio. Retirava-se para o quarto com o menino e enxugava as lágrimas quando ninguém olhava. E precisamente esse silêncio dela me feria profundamente, porque as mulheres que não se queixam costumam aguentar demais. Comecei a compreender que aquilo já não eram simples atritos cotidianos, não era uma diferença de estilos de vida que pudesse ser suportada. Era a transformação lenta, mas segura, de minha esposa em uma sombra dentro de sua própria casa. E se eu continuasse pensando que a família estava acima de tudo, se continuasse olhando para o outro lado, mais cedo ou mais tarde chegaria o momento em que não seria eu a quebrar, mas Ana. E como eu temia, quando alguém em casa se acostuma a jogar todo o peso sobre outro. Assim que alguém ameaça esse privilégio, nunca reconhece sua culpa, começa a procurar o culpado. E a presa mais fácil aos seus olhos sempre fora, Ana. Minha mãe falou primeiro, já não me olhava, virou-se bruscamente para minha esposa. Seu olhar estava carregado de veneno e ódio, como se em todos os problemas de hoje a culpada fosse Ana, movendo os fios por trás. Apontou para ela com o dedo. Sua voz tornou-se estridente. Foi você que o colocou contra nós? Claro. Desde que você entrou nesta casa, não houve um dia de paz. Desde o início, eu vi que você não era tão simples quanto parecia. Ana, ao ouvir isso, empalideceu. Balançou a cabeça. Suas mãos apertaram tanto a barra do vestido que o tecido ficou amassado. Eu não disse nada. Não disse nada ao Alexandre. Sua voz era tão fraca e apagada. O menino em meus braços, ao notar a tensão, começou a choramingar novamente.
Ana quis se aproximar para pegá-lo, mas o olhar de minha mãe a cravou no lugar. Eu via claramente como os ombros de minha esposa tremiam. Era o tremor de alguém que aguentou tanto que já não lhe restava nem a segurança suficiente para se defender. Paulo, sentado ao lado, aproveitou a ocasião imediatamente. Sorriu com cara de quem sabe tudo. Isso, Ali, defende ela, vai. Essas mulheres não são tão simples. Por fora, caladas, por dentro, calculistas. Ela não vai te incitar diretamente. Vai chorar, vai se queixar, vai se fazer de vítima para que você, sozinho, se volte contra os seus. Enquanto dizia isso, olhou para Ana de soslaio. Aquele olhar estava carregado de desprezo. Estava convencido de que toda mulher calada era uma atriz. Não o deixei terminar. Já acabou? Minha frase, curta e ríspida, o cortou no meio da palavra e deixou o quarto em silêncio por alguns segundos. Até então, eu nunca havia falado com Paulo nesse tom. Por mais que me desagradasse, sempre me contive, pensando que irmãos não deveriam brigar. Mas naquele dia, vendo como ele, junto com minha mãe, encurralava minha esposa, eu não pude mais aguentar. Paulo ficou paralisado por um momento e depois torceu os lábios. E eu não tenho razão? As do tipo dela eu vejo de longe. Quanto mais calada é, uma mulher, mais perigosa. Olhei diretamente em seus olhos. Não julgue os outros por si mesmo. Como você vive é problema seu. Mas minha esposa não é alguém de quem você possa falar como bem entende. Talvez precisamente o fato de eu ter me posicionado abertamente ao lado de Ana tenha ferido o amor próprio deles e tudo explodiu. Meu pai, que até então permanecera calado, apoiou-se nos braços da cadeira e se levantou. Seu rosto ficara vermelho escuro, as mandíbulas cerradas. Apontou o dedo para mim. Sua voz estava carregada de cólera e frieza. Se hoje você escolher ela, pode deixar de me chamar de pai. Essa frase caiu no centro da sala como um martelo. Ana estremeceu, com os olhos muito abertos, olhando para mim. Minha mãe, ao seu lado, exalou aliviada, como se o pai tivesse dito exatamente o que ela queria. E Paulo estava sentado com um sorriso, esperando para ver se eu abaixaria a cabeça como sempre ou não. Fiquei imóvel. Honestamente, por um breve instante, meu coração se apertou. Ninguém pode ouvir, pode deixar de me chamar de pai sem sentir dor. Por mais que se diga, à minha frente estava o homem que eu chamei de pai por tantos anos. Mas essa dor foi passageira, porque imediatamente depois vi Ana apoiada nos móveis da cozinha, com os olhos avermelhados e os nós dos dedos brancos de tensão. E entendi que se eu cedesse hoje, a partir de amanhã ela não teria lugar nesta casa. Olhei diretamente nos olhos de meu pai. Pela primeira vez na vida, sem desviar o olhar do dele. Eu não escolho ninguém, disse muito devagar e com clareza. Eu escolho entre a verdade e a mentira. Toda a família ficou gelada. Provavelmente pensavam que eu amoleceria, que pediria perdão, que começaria a desconversar para preservar a paz. Mas eu não o fiz mais. Havia aguentado demais e minha paciência durante todos esses meses não trouxera a minha esposa nem uma gota de justiça. Virei-me e apontei para Ana. Ela não é uma empregada. Minha voz não era alta, mas tão firme que eu mesmo me surpreendi. A palavra empregada fez minha mãe fazer uma careta. Ana ficou imóvel. Eu sabia que ela não gostava de palavras duras, mas às vezes é preciso chamar as coisas pelo nome para que as pessoas vejam a verdade. Uma mulher que cuida sozinha de um bebê pequeno, cozinha 3 vezes ao dia, limpa, lava a louça e ainda por cima é constantemente criticada, considerando que a sua obrigação em que se diferencia de uma empregada sem salário. Depois, virei-me para minha mãe, e ela não é alguém em quem descontar seu mau humor. Minha mãe abriu a boca, sem acreditar que eu tivesse me atrevido a dizer isso na cara dela. Gaguejou por alguns segundos antes de conseguir dizer: como você ousa falar assim com sua mãe? Não recuei, não sou mal educado, digo a verdade. Desde que vocês chegaram, qualquer aborrecimento de vocês era descontado na Ana. Isso já me cansou há muito tempo, mas eu aguentava. Pensei que vocês eram pessoas adultas e que sozinhas entenderiam qual é o limite. Mas vocês não entenderam. Depois dessas palavras, o quarto mergulhou em um silêncio pesado.
até Paulo, parou de intervir. Provavelmente não esperavam que eu me atrevesse a descortinar essa cortina atrás da qual estavam acostumados a esconder todos os problemas. Minha mãe estava de pé, respirando com dificuldade. Seu rosto passava do vermelho ao branco. Meu pai cerrava os punhos e Ana continuava imóvel, sem acreditar que aquelas palavras estavam sendo pronunciadas por mim. Eu tinha um menino nos braços, ouvindo claramente as batidas do meu próprio coração, mas a mente estava extraordinariamente clara. Sabia que isso era apenas o começo. Já que havia chegado tão longe, não haveria volta. Mas olhando para minha esposa, para seus olhos assustados e cheios de lágrimas, não sentia medo. Sentia apenas uma coisa. Se eu me calasse agora, não mereceria ser seu marido. Provavelmente por ter me calado por tanto tempo, hoje, ao finalmente me endireitar, toda a família me olhava como um estranho. Abaixei-me e coloquei o menino no bercinho ao lado da sala. O pequeno, exausto de chorar, estava deitado em silêncio, apenas com algum soluço de vez em quando. Cobri-o com uma mantinha fina e me levantei. Já não queria continuar discutindo. Há coisas que, por mais que se falem, só dão ocasião para se humilharem mutuamente. Eu precisava de um limite claro, e desta vez eu tinha que traçá-lo. Olhei para cada um deles, para meus pais, para Paulo, e pronunciei cada palavra com nitidez. Dou a vocês 2 dias para ir embora. Assim que disse isso, minha mãe levou a mão ao peito e cambaleou para trás, como se a tivesse empurrado com força. E então, muito rapidamente, recorreu à sua tática habitual, a que usava sempre que queria virar a situação. Desabou no sofá, levou a mão à testa e começou a se lamentar. Meu Deus, alguém está vendo isso? Criei um filho para que agora me expulse para a rua. Que mãe tem um filho tão ingrato? Dizia isso batendo nas próprias coxas. As lágrimas, reais ou não, corriam velozes. Se fosse antes, ao vê-la assim, eu certamente teria amolecido. Mas hoje não. Senti apenas cansaço, tanto cansaço que já não me restavam forças para sentir pena daquele teatro. Paulo, vendo que sua mãe encenava o drama, bateu na mesa com força. O copo d'água saltou e derramou o conteúdo. Apontou o dedo para mim e rosnou. Tudo bem, eu vou embora. Que orgulho seu com esse apartamentozinho de nada. Mas você vai se arrepender. E a partir de agora, não se atreva a me chamar de irmão. Olhei para ele com uma calma glacial. Essa ameaça poderia ter funcionado com alguém de fora, mas para mim, naquele momento, apenas confirmou uma coisa. Desde o início, ele não pensara por um segundo que estava errado. Ficava com raiva apenas porque o privavam de um lugar confortável. Meu pai não gritou como minha mãe, nem bateu na mesa como Paulo. Simplesmente ficou de pé, com um rosto sombrio e um olhar como se eu já não merecesse mais uma palavra. E esse frio desinteresse era mais pesado que qualquer grito. Soltou uma frase, baixa, mas afiada. A partir de agora, não tenho mais esse filho. Dito isso, virou-se. Ao ouvir essas palavras, continuei sentindo uma pontada no peito, embora já não tão forte como no início. Provavelmente porque naquela noite suas palavras me levaram ao ponto em que de tanta dor sobrevém o entorpecimento. Nesse momento, Ana se aproximou de mim. Sua mão trêmula agarrou minha manga. Sua voz era tão baixa que só eu a ouvia. Meu bem, para. Eu posso aguentar. Apenas 3 palavras, mas minha garganta se fechou. Essa mulher era extraordinária. Eles a haviam esgotado. A haviam acusado injustamente. A haviam encurralado. E no último momento, ela se preocupava que eu me sentisse desconfortável. Quanto mais eu pensava nisso, mais forte se tornava essa dor lacerante, como brasas ardendo sob a pele. Virei-me para Ana. Ela levantou os olhos para mim, avermelhados. Os lábios tremiam. Eu sabia que ela estava com medo, medo de que nossa família se desfizesse, de que me chamassem de ingrato, de que depois daquele dia nada mais fosse como antes. Mas o que me doía ainda mais era que nesse medo ela se colocava em último lugar. Olhei diretamente em seus olhos e pela primeira vez disse com uma resolução que me surpreendeu, pois eu não posso. Ana,
ficou paralisada. Provavelmente não esperava que eu dissesse tão diretamente na frente de toda a família. Com cuidado, coloquei a mão em seu ombro, aproximando-a de mim, como se dissesse a todos naquela casa que a partir daquele momento eu não permitiria que ninguém a machucasse. Depois, inclinei-me e sussurrei, para que apenas nós dois ouvíssemos. Perdoe-me por ter feito você aguentar tudo isso até hoje. Assim que disse isso, vi como os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Ela se afastou, mas eu sabia que tinha ouvido. Depois disso, ninguém mais disse nada que tivesse sentido humano. Minha mãe continuou soluçando, lançando de vez em quando repreensões entrecortadas. Paulo foi para seu quarto e bateu a porta, fazendo todos saberem o quão irritado estava. Meu pai sentou-se em silêncio no sofá. Ligou a televisão, mas baixou muito volume, como se o silêncio na casa fosse ainda mais insuportável que a briga. E eu levei o menino para o quarto para que Ana pudesse lavar o rosto e comer, mesmo que fossem algumas colheradas do jantar já frio. Durante todo o jantar, ninguém falou com ninguém, ninguém olhou para ninguém. Um ambiente pesado cobriu toda a casa. Parecia que até um suspiro forte poderia destroçar tudo de novo. A noite chegou devagar. Deitei-me um pouco com o menino e depois saí para a sala para beber água. Meus pais já estavam em seu quarto. A porta do quarto de Paulo também estava fechada. Na casa reinava um silêncio de morte, mas esse silêncio não era tranquilidade. Era o silêncio da calmaria que precede a tempestade. Voltei para o quarto e vi que Ana, abraçando o menino, havia adormecido de exaustão. Seu rosto, inclinado sob a luz do abajur, parecia ainda mais abatido do que alguns meses antes. Fiquei olhando para eles por um longo tempo, sentindo-me ao mesmo tempo compassivo e culpado. Não sei porquê, mas naquele momento peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Talvez porque as palavras de Paulo durante o dia continuassem girando em minha cabeça. Talvez porque pela primeira vez eu queria olhar a verdade de frente, incluindo a econômica. Aquele assunto em que eu sempre pensei que, entre família, não se deve ser muito calculista. Comecei a repassar o histórico de transações. No início, apenas para me distrair, mas quanto mais eu olhava, mais minha visão se fixava. Havia vários débitos em dias muito estranhos. No início, pensei que tinha me enganado porque os valores separados não eram enormes. Mas quando passei mais páginas para trás e depois retrocedi outro mês, meu coração acelerou, não uma ou duas vezes. Havia múltiplas transferências espalhadas ao longo de quase 2 meses. O problema era que eu não me lembrava de forma alguma de ter transferido ou gastado aquele dinheiro. Sentei-me ereto, cravando os olhos na tela. Um frio percorreu minha espinha. Se fossem apenas problemas cotidianos, repreensões à minha esposa, isso já seria ruim o suficiente. Mas naquele momento começou a se formar em minha cabeça outro pensamento, cada vez mais claro, cada vez mais afiado, que foi mudando meu olhar. Acontece que tudo nesta casa poderia não ser tão simples quanto parecia. Eu estava sentada imóvel na beira da cama. O telefone continuava iluminado em minha mão e os olhos cravados na tela, como se eu temesse que, se piscasse, os números desapareceriam. Ao meu lado, exaustos, dormiam Ana e o menino. Sua respiração, compassada sob a luz da lamparina, deveria ter me tranquilizado. Mas, naquela noite, apenas intensificava o frio interior, porque naquele pequeno quarto silencioso, eu acabara de compreender algo em que nunca acreditaria, se não tivesse visto com meus próprios olhos. Abri novamente o aplicativo do banco e repassei devagar as transações dos 2 últimos meses. No início, tentei me convencer de que talvez por causa do trabalho eu tivesse esquecido algum pagamento, mas quanto mais avançava, mais pesada minha alma ficava. Não eram 1 ou 2 quantias menores, mas 7 transferências, cada uma de vários milhares de reais. No total, a soma se aproximava de R$ 25 mil. Mas o que me gelou foi que os nomes dos destinatários eram totalmente desconhecidos. Nem amigos, nem sócios de trabalho, nem nenhum parente de nenhum de nós dois. Rolei para cima para ver com atenção a data e a hora de cada transação.
E, naquele momento, meu coração bateu ainda mais forte. Todas as transferências haviam sido feitas exatamente nas horas em que eu não tinha o celular na mão. Uma pela manhã, quando eu estava na obra, verificando o andamento dos trabalhos. Outra no meio de uma reunião com os sócios. Uma terceira, quando eu estava tomando um banho rápido em casa para ir assinar um contrato. O telefone normalmente ficava sobre a mesa ou na mesinha de cabeceira. Tamanha coincidência já não podia ser casual. Parecia que alguém estivera esperando com muito cuidado os momentos em que eu estava descuidado. Fiquei sentado em silêncio por um tempo e depois me aflorou na cabeça um pequeno detalhe ao qual antes eu não dera importância. Ultimamente, minha mãe me pedira a senha do telefone várias vezes. Uma vez, disse muito naturalmente: "Filho, a mamãe quer ver as fotos do neto." Minhas mãos tremem e não consigo digitar direito. Outra vez, pegou meu telefone e perguntou: "Que números são esses?" É que não enxergo bem. Naquele momento, não dei importância. Até pensei que, se começasse a suspeitar, pareceria um mesquinho com minha própria mãe. Agora, conectando tudo, fiquei gelado. Para algumas armadilhas, não são necessários planos elaborados. Basta se aproveitar da confiança de alguém. Imediatamente, abri a gaveta da mesinha e peguei meu telefone antigo. Antes, eu o usava para sincronizar o e-mail do trabalho e as notificações do banco. Mas fazia tempo que não o utilizava. Liguei-o e, após alguns minutos, consegui entrar na caixa de entrada. E claro, nas pastas de spam e de sincronizados, estavam guardados vários e-mails com códigos de confirmação. Muitos haviam sido apagados do telefone principal, mas na sincronização atrasada, aqui eles permaneciam. Fui abrindo cada e-mail, comparando-o com a hora da transação no aplicativo do banco. E quanto mais eu olhava, mais frias minhas mãos ficavam. Não era um erro meu, nem uma falha do sistema. Alguém usara meu telefone para obter o código e depois apagar os rastros. Eu apertava tanto o telefone, velho, que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Se simplesmente tivessem pedido, se simplesmente tivessem pego emprestado, poderiam ter me dito diretamente. Mas não. Escolheram ir, tirando dinheiro às escondidas, como de uma carteira sem fundo. Isso já não eram relações familiares. Era aproveitamento, cálculo, tratar minha confiança como algo óbvio que podia ser pisoteado, mas não parei por aí. Na cabeça eu só tinha um pensamento. Tinha que ver com meus próprios olhos. Tinha que ter a prova para entender com quem eu vivia, com família, ou com aqueles que só esperavam meu descuido para me morder. Lembrei-me da minicâmera instalada no canto da sala. A princípio, eu a havia colocado quando, por um tempo, tivemos uma faxineira que depois foi embora. Preocupava-me com o menino e quis tomar precauções. Nos últimos meses, eu havia esquecido completamente que ela existia. De repente, o que eu havia instalado para a segurança da criança ia me mostrar outra verdade. Abri o aplicativo de armazenamento em nuvem e encontrei a gravação das datas em que as transferências haviam sido feitas. Meu coração batia tão forte que eu o ouvia nos ouvidos. A tela demorou alguns segundos para carregar e depois apareceu uma gravação feita há aproximadamente uma semana, de dia. A sala estava vazia, a televisão soava ao fundo. Meu telefone estava em cima da mesa. Então minha mãe se aproximou, pegou o telefone rapidamente. Olhou ao redor e sentou-se no sofá. Poucos segundos depois, Paulo saiu do quarto, inclinou-se para a tela. Seus lábios se moviam, como se estivesse lendo os números. E atrás, em seu lugar, estava meu pai. Não mostrava surpresa, não os deteve. Apenas soltou uma frase muito fria e curta. Rápido, faz a transferência antes que ele volte, senão vai dar problema. Fiquei sentado, paralisado. Se minha mãe simplesmente tivesse pego o telefone, por acaso Paulo não teria que se inclinar tanto. Se Paulo simplesmente quisesse ver algo, meu pai não teria dito com aquele tom. Uma única frase, mas que rasgou tudo. Não foi um roubo espontâneo. Foi uma conspiração com papéis distribuídos, calculada. A mãe pega o telefone, o irmão lê o código, o pai vigia o tempo.
Os três o faziam juntos, os três sabiam. E todos aqueles dias haviam comido em minha casa, dormido em minha casa, visto como minha esposa se desdobrava. E viviam tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Não me lembro quanto tempo fiquei sentado sem me mover depois de ver aquele vídeo. Só sabia que minha cabeça tudo se esclarecera de repente com uma nitidez aterrorizante. Eles não apenas consideravam Ana uma empregada nesta casa. Não apenas me viam como filho e irmão que devia arcar com tudo. Aos seus olhos, esta casa era uma carteira e eu um cartão de crédito ambulante. Precisa? Pega. Não dá? Tira mais. Não precisa pedir? Não precisa respeitar? Não. Precisa pensar no quanto tudo aquilo me custou. Passado um longo tempo, recostei-me no encosto da cadeira e soltei uma risadinha. Tênue, sem força, mas tão fria que me pareceu alheia. Olhei para a tela apagada do telefone e disse para mim mesmo, entre dentes, filtrando as palavras: tudo bem, se vocês querem chegar tão longe, eu não tenho mais por que lhes deixar nenhuma saída. Na manhã seguinte, levantei-me na hora de sempre, escovei os dentes, vesti-me, engoli umas fatias de pão e, pegando as chaves do carro, saí. Meu rosto era impenetrável, como se na noite anterior nada tivesse acontecido. Não mencionei o dinheiro, não fiz nenhuma pergunta sobre as estranhas transações, não olhei para meus pais nem para Paulo mais do que o habitual. Eu sabia perfeitamente que para resolver tudo de uma vez, não podia me precipitar com pessoas acostumadas a usar os outros. Somente quando acreditam que ainda não foram descobertos é que continuam mostrando sua verdadeira face. Antes de sair, deixei intencionalmente sobre a mesa da sala minha carteira. Dentro, havia apenas algumas notas soltas e um cartão de crédito reserva que eu já havia bloqueado na noite anterior. Fiz tudo muito naturalmente, como se fosse um hábito descuidado. Até ao sair, procurei manter o olhar tranquilo. Mas por dentro, tudo estava tenso como uma corda. Eu queria verificar mais uma vez até onde eles podiam chegar. Não havia passado nem uma hora desde que eu saí quando o celular vibrou com uma notificação de movimento da câmera. Eu estava sentado no carro no estacionamento, perto da obra, e o abri imediatamente. A imagem era muito nítida. Paulo saiu do quarto, olhou para ambos os lados e dirigiu-se diretamente à mesa. Sua mão abriu minha carteira. Remexia nela com total naturalidade. Seus movimentos eram tão rápidos e habituais que aquilo não podia ser um ato espontâneo. Minha mãe estava ao seu lado, olhando para a porta, como se estivesse de guarda. Agiam com tanta coordenação que dava a sensação de que não era a primeira vez. Eu olhava a cena e minhas mãos apertavam o volante até doer. Paulo revisou todos os compartimentos e, ao não encontrar nada de valor, fez uma cara de desgosto. Lançou a carteira sobre a mesa e disse com despeito e desprezo: esse aí ultimamente ficou esperto. Eu ainda não havia terminado de engolir a raiva quando minha mãe respondeu: breve e glacial. Não importa. Esta tarde a gente pega da menina o dinheiro das fraldas. Ao ouvir isso, senti o sangue subir a cabeça. Acontece que nem com isso eles se detinham. Não conseguiram tirar de mim e passaram a querer tirar o dinheiro em espécie da minha esposa. E não eram quaisquer despesas de bolso. Era o dinheiro que Ana havia guardado centavo por centavo. Parte eu lhe dava. Parte eram presentes que haviam dado ao menino ao nascer. Ela o tinha guardado para fraldas e medicamentos, por via das dúvidas. E aos olhos deles era simplesmente outro lugar de onde poderiam tirar. Desliguei o telefone e fiquei um longo tempo sentado no carro. Às vezes, quando a raiva chega ao limite, a gente já não consegue gritar nem quebrar tudo ao redor. Apenas sente frio. Um frio que vem de dentro. Disse a mim mesmo que tinha que aguentar um pouco mais. Que tinha que ver o que eles fariam à tarde. Era necessário ver com meus próprios olhos para que, a partir daquele momento, cada uma de minhas palavras não fosse uma emoção, mas uma verdade irrefutável. À tarde atrasei-me de propósito um pouco mais fora de casa. Não porque não me importasse com minha esposa e meu filho, mas porque sabia que se voltasse muito cedo, eles voltariam a se calar, a fazer o papel de família normal. Eu estava sentado no carro vendo a transmissão da câmera em tempo real. Na tela, Ana andava pela sala com o menino nos braços.
O pequeno estava muito manhoso, provavelmente pelo calor e pelo pouco sono durante o dia. Não parava de chorar e se assustava a cada momento. O rosto de minha esposa era o da exaustão total. O cabelo preso em um coque descuidado escapava por todos os lados. Com um braço, abraçava o menino. Com o outro, o acalmava, inclinando-se de vez em quando para pegar o paninho ou a mamadeira. Só de olhar aquilo, minha garganta se fechava. Nesse momento, minha mãe saiu do quarto. Na mão tinha algum papel. Aproximou-se diretamente de Ana. Sua voz não era alta, mas sim muito cortante. Me dá R$ 50. Seu pai precisa pagar o remédio. Já estão esperando na farmácia. Ana, com o menino nos braços, ficou paralisada por um instante. Olhou para o papel, depois para a sogra. Em seu rosto refletiu-se o desconcerto. É que, mãe, esse é o dinheiro do menino. Antes que ela pudesse terminar, Paulo, que estava no sofá, bateu na mesa com força. Que dinheiro do menino o quê? A gente te sustenta nesta casa há meses. Não é suficiente? Sua voz era brusca e arrogante, como se minha esposa devesse algo a ele, e não o contrário. Ana apertou o menino contra si, tentando falar baixo. Não foi isso que eu quis dizer, mas é caso o menino fique doente. Minha mãe a cortou imediatamente. Sua voz tornou-se estridente e cortante. Uma mulher que acumula dinheiro não respeita o marido. Teve um filho e já se acha uma rainha. Quem paga nesta casa a comida, a luz, a água? E quando se precisa de algo o quê? Já faz cara feia? Eu estava sentado no carro e meu peito subia e descia pesadamente. Minha esposa, com o menino nos braços, estava um feixe de nervos. O pequeno, ao ouvir o grito, assustou-se e começou a chorar ainda mais forte. Ana, em pânico, começou a dar palmadinhas em suas costas. As lágrimas rolavam por suas bochechas, mas ela continuava tentando se conter, recuando passo a passo, como se tivesse medo de que se os tocasse, seria ainda pior. Quando a encurralaram contra o sofá, ela só conseguiu dizer uma frase, baixinha e equeia de dor. Mãe, por favor, não me pressione agora. Eu não podia mais esperar. Abri a porta do carro e dirigi-me rapidamente para casa. Assim que a porta se abriu, os três na sala se viraram. Ouvi a última frase de Ana e vi seus olhos avermelhados, como ela estava no meio da sala com o menino. Nos braços, como um animal encurralado. Em um instante, desapareceram os últimos vestígios de meu domínio. Aproximei-me diretamente de minha mãe e arranquei o papel de sua mão. Ela não teve tempo de reagir. Rasguei-o em dois na frente de todos. O som do papel rasgando, curto e seco, silenciou o quarto. Minha mãe fuzilou-me com os olhos. O que você está fazendo? Joguei os pedaços sobre a mesa. Aproximei-me de Ana. Coloquei o braço por seus ombros, afastando-a para trás, e olhei para cada um deles. Minha voz era tão fria que eu mesmo não a reconheci. A partir deste momento, quem tocar em um único real da minha esposa sai desta casa na mesma noite. Assim que pronunciei essas palavras, a sala pareceu banhada em água gelada. Minha mãe abriu a boca, olhando para os dois pedaços de papel sobre a mesa, sem poder acreditar que seu filho, que sempre aguentara e procurara as palavras adequadas, se atrevera hoje a semelhante coisa. E Paulo, como era de se esperar, sentiu-se ofendido. Levantou-se de um pulo do sofá, com o rosto cor de beterraba e as veias do pescoço marcadas, e veio em minha direção. Você está cego pela sua mulher. Por uma mulher você falta com o respeito à sua mãe. Seu dedo estava quase em meu rosto. Se fosse antes, provavelmente eu teria dado meio passo para trás para evitar o escândalo. Mas desta vez não. Afastei seu braço bruscamente. O golpe não foi forte, mas tão decidido que ele parou. Olhei-o diretamente nos olhos. Minha voz tornou-se baixa e fria. Não aponte o dedo para mim. Você não tem direito a isso. Essas palavras deixaram Paulo paralisado por um momento, e depois ele ficou ainda mais vermelho. Ia se lançar sobre mim novamente, mas por trás soou o grito Forte de me paix. É assim que você fala com seu irmão mais velho? Era aquele mesmo grito de sempre, aquele que durante anos me fizera calar. Mas hoje já não me assustava.
Não porque eu tivesse me tornado mais corajoso, mas porque eu havia compreendido que por trás desses gritos já não restava autoridade paterna. Apenas o costume de fazer os outros abaixarem a cabeça. Não lhe respondi de imediato. Tirei o telefone do bolso e o coloquei sobre a mesa com um baque surdo. Minha mãe, ao ver o telefone, mudou de rosto por um instante, mas logo voltou a aparentar indignação. Toquei na tela e coloquei o vídeo que havia preparado de antemão. Já que o pai, a mãe e o Paulo querem esclarecer as coisas, vamos esclarecer tudo hoje. A tela se iluminou. Na gravação, via-se nossa sala. Meu telefone sobre a mesa, minha mãe se aproxima, o pega. Alguns segundos depois, Paulo sai do quarto, inclina-se e lê os números. Atrás, meu pai, com sua voz baixa e curta. Rápido, faz a transferência antes que ele volte, senão vai dar problema. Apenas alguns segundos, mas que gelaram o quarto. Até os soluços de meu filho, nos braços de minha esposa, eram mais audíveis que a respiração de cada um dos presentes. Minha mãe empalideceu primeiro, gaguejava. Seus olhos iam da tela do telefone para meu rosto. Não é o que você tá pensando. A mamãe só pegou para olhar. Soltei uma risada seca, tão amarga que me soou alheia. E o que eu devo acreditar? Que meus pais e meu irmão estão fazendo teatro? Dito isso, sem esperar resposta, tirei da pasta de documentos de trabalho as folhas que havia impresso de antemão e as joguei sobre a mesa. Os extratos bancários se espalharam pela superfície de vidro. Cada transação marcada em vermelho, data, hora, valor, nome do destinatário, tudo absolutamente claro. Essas transferências, quase 25 mil reais. De nenhuma eu tinha a menor ideia. Ninguém me perguntou uma única vez. E agora, pai, mãe, irmão, me expliquem. Paulo ficou alguns segundos olhando os papéis e de repente gritou. Era o grito de alguém encurralado, mas ainda teimoso. Tá, eu peguei. E daí? Sou seu irmão mais velho. Quando era pequeno te cedi um monte de coisas e agora te dói me dar umas míseras moedas? Essas palavras me fizeram rir alto. Mas essa risada não descontraiu o ambiente. Pelo contrário, tornou ainda mais frio. Olhei diretamente em seus olhos. O que você me cedeu? Repeti cada palavra. Você me cedeu seu vício em jogo, o costume de se deitar no sofá e viver às custas dos outros? Ou me cedeu a cara de pau de tirar dinheiro do irmão mais novo para se manter? O rosto de Paulo petrificou. Não lhe dei réplica e continuei. Você é um ano mais velho que eu. Mas quando se comportou como um irmão mais velho? Um irmão mais velho de verdade não fica sentado vendo a cunhada com o bebê chorando nos braços se desdobrar na cozinha para lhe exigir um café. Um irmão mais velho de verdade muito menos lerá os códigos do SMS às escondidas para tirar dinheiro da conta do irmão mais novo. Minha mãe, ao ouvir isso, não pôde mais se conter. Lançou-se para a frente e se colocou na frente de Paulo, como uma galinha protegendo o pintinho. Apontou o dedo para mim e as lágrimas brotaram. Você é um ingrato. Esqueceu suas raízes. Nós te criamos e agora você inventa histórias para desonrar seus próprios pais só porque escuta sua mulher. Mais uma vez, ela desviou tudo para Ana, como se, arrastando-a para o assunto, todos os pecados de sua família se lavassem sozinhos. Virei-me bruscamente para minha esposa. Ana estava no canto com o menino nos braços, os olhos avermelhados, as bochechas molhadas de lágrimas. Não havia dito uma palavra desde o início. Sempre a mesma, calada, ferida, até a medula e rendida. Apontei para ela não para culpá-la, mas para que toda a família visse. Ela jamais me incitou a nada. Quem me fez mudar foram vocês, com o tratamento que deram a ela. Minha mãe quis replicar, mas eu a interrompi. Desta vez, minha voz não era alta, mas cada palavra entrava como um prego. Eu aguentei porque pensei que éramos família. Perdoei porque pensei que em uma família há desentendimentos e tudo pode ser resolvido. Mas a partir do momento em que vocês roubaram meu dinheiro e depois começaram a exigir da minha esposa o dinheiro das fraldas do menino, deixamos de ser família. Fiz uma pausa, olhando para cada um. A partir deste momento só resta um tipo de relação, a da vítima e a dos que a exploram. Ninguém mais soube dizer nada.
Meu pai ficara paralisado junto ao sofá, com os lábios bem apertados. Minha mãe respirava com dificuldade, os olhos muito abertos, mas sem a autoridade de antes. E Paulo, aquele que momentos antes gritava que era meu irmão, agora apenas rangia os dentes olhando para mim. Como se não esperasse que tudo fosse revelado de maneira tão descarada e aberta. Toda a casa mergulhou em um silêncio pesado como uma laje. A partir desse momento, a atmosfera da casa mudou bruscamente. Minha mãe já não gritava, não brigava, não batia na mesa como antes. Calou-se. Seu rosto estava plúmbeo. Apenas de vez em quando me lançava um olhar rápido e desviava os olhos. Paulo também deixou de se levantar de um pulo e de discutir. Foi para seu quarto, fechou a porta e quase não saía. E meu pai estava sentado no sofá, com a televisão desligada, fumando um cigarro atrás do outro. Toda a sala cheirava a tabaco. Se alguém visse de fora, poderia pensar que a tempestade havia passado, mas só eu, estando dentro daquela casa, compreendia que precisamente aquele silêncio era o mais aterrorizante. Não era o silêncio da consciência de culpa, mas o silêncio de quem está pensando no próximo passo. Durante esses meses convivendo, eu os conhecera bem demais. Alguém como Paulo nunca para por vergonha. E meus pais não eram do tipo que refletem depois de algumas palavras. Quanto mais calados estavam, mais eu sentia que algo se adensava, como antes da tempestade, quando o ar se torna pesado e sufocante. À tarde, tentei me comportar normalmente. Peguei o menino para que Ana pudesse comer um pouco de papinha, deitei o pequeno e depois fiquei um tempo sentado com eles no quarto. Ana, ao lado do berço do menino, sentou-se na beira da cama. Suas mãos continuavam apertando o edredom, como se não conseguisse sair do tremor. Olhou para mim por um longo tempo e depois disse em voz baixa. Sua voz era muito fraca, mas nela notei imediatamente a inquietação. Ali, talvez fosse melhor nós irmos embora. Acho que eles não vão parar. Essas palavras me fizeram parar, não de surpresa, mas porque eu também pensava o mesmo. Desde a tarde, o silêncio repentino deles não me trouxera alívio. Pelo contrário, me fazia pensar no pior. Mas, olhando o rosto assustado de Ana, como falava com medo de me colocar em uma situação ainda mais difícil. Tentei manter uma voz tranquila. Tranque a porta do quarto. Esta noite, eu durmo no sofá da sala. Se acontecer algo, eu vou ouvir. Ana levantou a cabeça imediatamente. Não fique sozinho. Tenho medo. Coloquei a mão em seu ombro, acariciando-a suavemente. Tá tudo bem. Tô bem aqui. Ao seu lado, na verdade, eu já não pensava em dormir. Só queria ouvir o que eles escondiam por trás daquele silêncio. Saí para a sala, cobri-me com uma manta fina e fingi que me deitava no sofá. A luz da casa foi se apagando aos poucos. Após um tempo, todo o espaço mergulhou em um silêncio denso, quebrado apenas pelo ruído monótono do ventilador e pelos raros suspiros do bebê no quarto. Eu estava deitado imóvel, com os olhos entreabertos, e escutava tenso. Perto da meia-noite, quando eu já pensava que não diriam nada, na cozinha, ouviu-se um som suave, o arrastar de chinelos sobre o piso. Depois, o ranger de uma cadeira. Esperei alguns segundos mais, convencendo-me de que não era imaginação minha. E sentei-me devagar. A casa estava escura. Apenas a tênue luz do abajur da sala iluminava algo. Deslizei silenciosamente até a cozinha e colei-me à parede que separava a sala de jantar do corredor. A primeira voz que ouvi foi a de Paulo. Falava mais baixo que o habitual, mas no silêncio noturno. Cada palavra era perfeitamente audível. Se não podemos pegar o dinheiro, a gente vende o terreno lá na cidade que está no nome do pai. O Ali agora está na nossa mão. Fazemos ele assinar como avalista e assunto resolvido. Paralisei. Da cozinha veio a resposta de minha mãe, suave, mas afiada como uma faca. Mas essa dívida é muito grande. E se ele descobrir que você deve para uns agiotas, com essa única frase, um frio gelado percorreu minha espinha. Acontece que os quase R. 25 mil que me tiraram da conta
não eram para pequenas despesas, nem para nenhuma necessidade pontual, como eu tentara me consolar. Era apenas a ponta do iceberg. Debaixo, ocultava-se um buraco muito mais profundo. Paulo devia dinheiro, e não a amigos nem ao banco. Devia a gente perigosa. Ouvi como ele rangia os dentes. Em sua voz misturavam-se a raiva e o pânico. E o que eu faço agora? Pensei em ir quitando aos poucos com o dinheiro dele, mas ele descobriu muito rápido. Eles já estão ligando todo dia. Se eu não arrumar o dinheiro, eles quebram meus braços. Minha mãe exalou pesadamente. Quase podia ver seu rosto naquele momento, mesmo no escuro. Já não era o instinto materno cego, mas o medo. Medo de que seu filho, de verdade, fosse expulso para a rua e machucado. Medo de que os vizinhos descobrissem. Medo de ficar em ridículo. Mas em todos esses medos não havia uma gota de preocupação por mim ou pelo que minha esposa e meu filho poderiam sofrer. Depois soou a voz de meu pai, lenta, grave e tão fria que me arrepiou. Ele é irmão dele, tem que salvá-lo. Na pior das hipóteses, fazemos a Ana entregar os documentos do apartamento como garantia. Eles são jovens, vão ganhar MEI. Fiquei cravado atrás da parede. Aquele apartamento era a maior conquista da minha vida. Era o dinheiro que eu havia economizado centavo por centavo durante anos. Eram as obras onde eu engolira poeira, me encharcara sob a chuva, passara noite sem dormir. Eram as tardes em que Ana e o menino esperavam minha volta tardia. Eram as incontáveis vezes que nos negamos compras, férias, para economizar. Comprei-o não para me exibir. Comprei-o para que minha esposa e meu filho tivessem um teto estável, para não irmos de apartamento alugado em apartamento alugado, para não recolhermos as coisas à meia-noite, porque o proprietário havia subido o preço. E aos olhos de meu pai, era simplesmente algo que podia ser trocado pelas dívidas do filho mais velho. E a frase, eles são jovens, vão ganhar mais, soava, tão leve como se falasse de um sofá velho, não do lar de uma família inteira. Continuei ouvindo e no peito me pesava uma laje. Minha mãe baixou a voz. Mas é que a Ana guarda os documentos com muito cuidado. Meu pai respondeu sem hesitar. A gente obriga. Se não quiser por bem, vai ser por mal. O primeiro é salvar-o, Paulo. Se não quiser por bem, vai ser por mal. Essas 6 palavras se cravaram em minha cabeça como uma faca. Acontece que o silêncio deles naquela tarde não era arrependimento, mas estavam sentados tramando como me colocar em um beco ainda mais sem saída. Já não continuei ouvindo. Tinha medo de que, se ficasse mais um minuto, não aguentaria e romperia na cozinha naquele momento. Voltei silenciosamente para o sofá. Deitei-me como se nada tivesse acontecido. Mas o coração me batia tão forte que doía. Olhava o teto escuro. As mãos sob a manta estavam tão apertadas que os nós dos dedos ficaram brancos. Pela primeira vez na vida compreendi uma verdade cruel. Eles não queriam apenas viver às minhas custas. Queriam sugar tudo de mim, dinheiro, forças, paciência, e até o teto de minha esposa e de meu filho estavam dispostos a jogar na lama, para salvar seu filho de verdade. Fiquei assim até o amanhecer, sem pregar o olho por um minuto. E naquela longa noite escura, entendi com clareza uma única coisa. Se desta vez eu mostrasse fraqueza, quem pagaria já não seria apenas eu, mas Ana, meu filho, essa pequena família que eu tentava proteger com todas as minhas forças. Isso eu entendi perfeitamente antes do amanhecer, por isso, na manhã seguinte, já não pensava em continuar esperando. Decidi dizer eu mesmo, tudo diretamente, cortar pela raiz sua tentativa de arrastar minha esposa e meu filho para o poço das dívidas de Paulo. Mas às vezes a vida é estranha. Às vezes você ainda não teve tempo de golpear e seu adversário já se apressou em armar a armadilha. Mal me havia lavado e ainda não tivera tempo de espiar no quarto para ver se Ana havia acordado quando meu pai me chamou da sala. Sua voz não era a de sempre, nem tensa, nem cortante, nem fria. Pelo contrário, havia nela algo deliberadamente cortês, aquele tom que faz a gente baixar a guarda. Ali, vem cá. O pai quer falar com você. Saí já imaginando do que se trataria. E como não, sobre a mesa havia uma pilha ordenada de papéis. Ao lado, uma caneta.
Meu pai estava sentado ereto, minha mãe ao seu lado, com os olhos avermelhados, como se acabasse de chorar. E Paulo, na beirada do sofá. Sua perna não parava de se mover. Tinha um ar muito nervoso. Só pela forma como os três estavam sentados esperando, eu já entendi que hoje não iriam ceder. Meu pai empurrou os papéis em minha direção. Sua voz era plana. À primeira vista, tranquila, mas na realidade imperativa. Assina. É só um aval temporário para que seu irmão possa pedir um empréstimo para o negócio. Os de verdade se ajudam nos momentos difíceis. Dizia isso com tanta leveza, como se tratasse de assinar um pedido de férias e não de enterrar toda a sua vida sob o peso de dívidas sujas. Não me sentei de imediato. Fiquei alguns segundos de pé, depois arrastei a cadeira, peguei os papéis e comecei a folheá-los. Quanto mais eu olhava, mais minha alma gelava. Não era um empréstimo para o negócio. Era um contrato de crédito com confirmação de garantias patrimoniais e pontos claros de responsabilidade sobre a amortização da dívida. No momento em que eu pusesse minha assinatura, as dívidas de Paulo seriam também minhas. E para completar, aquele apartamento também poderia ficar sob ônus jurídico se decidissem ir mais longa. Repassei todos os papéis e os deixei sobre a mesa. Não os joguei, não bati. Simplesmente levantei o olhar e olhei diretamente para meu pai. Minha voz era tão tranquila que me surpreendi. Pai, você realmente acha que eu sou tão bobo? Assim que disse isso, seu rosto ficou vermelho escuro instantaneamente. Todo seu verniz de cortesia evaporou. Minha mãe, como eu esperava, levou a mão ao peito e começou a chorar, como se o traído nesta casa fosse ela, e não eu. Você quer que seu irmão morra na rua? Chorava olhando para mim. Seu rosto estava encharcado de lágrimas, mas na voz havia não apenas súplica, mas ameaça. Se acontecer algo com ele, você e sua mulher poderão viver tranquilos. Sangue do seu sangue, e você é tão sem coração? Eu estava sentado ouvindo. Já não eram palavras de uma mãe preocupada com seu filho. Era uma maneira de me culpar, para que eu sentisse que se Paulo fosse espancado, mandado para o hospital ou levado para algum lugar, a culpa seria minha. Paulo, que até aquele momento ficara calado, falou. Sua voz estava rouca pela insônia e pelo medo. Ali, eu te peço só uma vez. Assina, me ajuda a sair dessa e depois eu me viro. Virei-me para ele. Se fosse na noite anterior, provavelmente eu estaria mais irritado. Mas naquela manhã, olhando seu rosto pálido, só compreendi com mais clareza uma coisa. Ele estava com medo. Medo de verdade. Mas o mais triste era que mesmo com esse medo, o que ele queria era me usar como escudo. Eu estava prestes a pôr um ponto final quando o telefone de Paulo tocou. Um toque agudo desagradável cortou o silêncio da sala. Ele olhou para a tela e, em um instante, seu rosto ficou branco como cal. Não precisei ver o nome de quem ligava para entender quem era. Seu dedo tremia. Não se atrevia a atender. O toque mal havia cessado quando no portão soou o rangido de freios de uma moto. Depois, passos apressados. Soou um golpe ensurdecedor na porta tão forte que vibrou. E uma voz de homem rouca e brusca gritou. Paulo Almeida, abre. Se você se esconder, eu arrebento sua casa. Só com aquele grito, toda a casa paralisou. No quarto, meu filho se assustou e começou a chorar. A voz assustada de Ana, tentando acalmar, só acrescentava mais caos. Minha mãe foi a primeira a se levantar de um pulo. Seu rosto estava branco como um fantasma. Lançou-se em minha direção. Agarrou meu braço. Sua voz tremia. Ali, salva a gente, salva seu irmão. Eles vieram. Na noite anterior, planejava como obrigar Ana a entregar os documentos do apartamento. E naquela manhã, agarrava-se ao meu braço como a um último salva-vidas. Meu pai também perdera toda a compostura. Estava parado no centro da sala, olhando a porta que tremia. Os lábios bem apertados e no rosto, apenas medo nu. Fiquei imóvel por um momento e depois me levantei devagar. Diante de mim, sobre a mesa, estavam os papéis do aval. Atrás da porta, soavam golpes cada vez mais furiosos, misturados com insultos, e o nome de Paulo. E atrás de mim,
Havia uma família que na noite anterior planejava me arrastar para a lama e agora me suplicava ajuda como se eu tivesse a obrigação de arcar com tudo. Olhei para a porta e depois para os papéis à minha frente. Todas as conspirações, todos os cálculos, todas as palavras sobre o sangue, sobre a ajuda, sobre os jovens vão ganhar mais. Naquele momento ficavam expostas. Disse em voz baixa, quase em um tom glacial. E só agora vocês se assustaram. Minha mãe tremia e Paulo mal se mantinha em pé. Continuei. Cada palavra era como esculpida em pedra, mas desta vez, se vocês querem que eu o salve, tem que dizer toda a verdade. E quase no mesmo instante, de fora veio um estrondo ensurdecedor. A porta de entrada se abriu de repente e 3 homens irromperam em casa. A porta se abriu de supetão e 3 homens, como um turbilhão negro, invadiram a sala. O que ia na frente, alto, com tatuagens no pescoço, carregava um capacete de moto na mão, como se a qualquer momento pudesse usá-lo. Os 2 de trás, com olhos inquietos e andar pesado, inspecionavam a casa como se tivessem o direito de fazer nela o que quisesse. Antes que alguém pudesse reagir, o líder rugiu com voz rouca e malévola. Cadê? Esse tal de Paulo. Se você se esconder, eu quebro suas pernas. Toda a minha família ficou gelada. Paulo recuou vários passos, batendo as costas na quina da mesa. Seu rosto ficara branco como papel. Toda sua insolência, sua teimosia e seu costume de culpar os outros evaporaram em um instante. Só restava o aspecto de alguém encurralado. Gaguejava, os lábios tremiam. Pessoal, me deem um prazo. Em uns dias eu arrumo. Antes que ele terminasse, um dos de trás sorriu. Cuspiu o chiclete no chão e acrescentou: que prazo o quê? Você pegou 2.000 e com os juros já são quase 3. Acha que aqui a gente faz caridade? No quarto, meu filho, assustado pelo grito, começou a chorar ainda mais forte. Seu choro penetrante no meio daquele caos me devolveu à realidade. Quase por instinto, dei um passo à frente, colocando-me para bloquear a passagem pro quarto. Coloquei uma barreira entre aquela gente e o lugar onde estavam minha esposa e meu filho. Ana, com o rosto pálido, apertava o bebê contra si junto à cama. Seus olhos estavam muito abertos de terror. Eu não me virava, mas ouvindo seus soluços, sentindo como Ana tremia, sabia que não podia deixar aquela gente se aproximar nem um passo. O líder passou os olhos pela sala. Seu olhar deslizou por meus pais, por Paulo, encolhido, e parou em mim. Provavelmente porque naquele caos eu era o único que estava ereto e respirava com calma. Assentiu em minha direção e disse: você é o irmão dele, ou o quê? Não respondi. Ele sorriu. Ouvi dizer que você tem dinheiro. Paga por ele. Olhei diretamente em seus olhos. Minha voz era glacial. Quem pediu emprestado? Que pague. Ele riu. Uma risada de quem está tão acostumado a assustar os outros que o medo alheio se tornou sua diversão. Família, se ele não pagar, vocês pagam todos juntos. Enquanto falava, batia ritmicamente o capacete contra a palma da mão. Seu olhar se desviou para o quarto. Aquele gesto fez meu sangue ferver, mas permaneci imóvel. Se eu me exaltasse agora, os primeiros a sofrer seriam minha esposa e meu filho. Nesse momento, meu pai jogou fora definitivamente toda a sua dignidade. Virou-se para mim bruscamente. Sua voz era apressada, cheia de pânico. Alha, assina os papéis. Se agora você não salvar seu irmão, todos nós perdemos. Ao ouvir suas palavras, senti uma sensação estranha percorrendo minhas costas. Não dor, nem raiva, mas frio. O frio de alguém que finalmente entendeu que lugar ocupa aos olhos daquelas pessoas. Na noite anterior, estavam sentados tramando como fazer Ana entregar os documentos do apartamento. Naquela manhã, encenavam o teatro para me fazer assinar o aval. E agora, assim que os caras irromperam, a primeira coisa que me diziam era: assina. Ninguém perguntou se minha esposa e meu filho estavam com medo. Ninguém pensou que marca isso deixaria na alma do bebê que chorava. Em suas cabeças havia apenas um pensamento: como me usar como pagador das dívidas de Paulo? Virei-me para meu pai. Pela primeira vez na vida, disse-lhe uma frase que me pareceu pesava uma tonelada. Eu o salvo.
E a minha esposa e meu filho, quem o salva? Essas palavras caíram no silêncio da sala. Até os 3 homens ficaram paralisados por um momento. Provavelmente não esperavam que, em um momento tão crítico, alguém se atrevesse a fazer semelhante pergunta. Meu pai abriu a boca, mas antes que pudesse dizer algo, minha mãe pareceu perder o juízo. Lançou-se para frente com o cabelo desgrenhado e os olhos injetados de sangue. Sua voz tornou-se estridente e cortante. Você deve a esta casa, você tem que pagar. Essas palavras me paralisaram de verdade. Não de surpresa, mas porque eu sabia que por trás delas se escondia algo profundo, escuro. Algo que eles haviam guardado dentro de si por muitos anos e que nunca haviam trazido à luz. Virei-me para minha mãe. Olhei afiado. O que eu lhes devo? Ela respirava com dificuldade. Seu peito subia e descia, como se todas as queixas e repreensões acumuladas durante anos tivessem finalmente explodido, e gritou na minha cara. Sua voz tremia, mas estava carregada de veneno. Você é adotado. Se não fosse por mim, você teria morrido na rua quando criança. Chegou a hora de pagar as dívidas. A casa pareceu ser coberta por uma onda de choque invisível. Ouvi claramente como Ana, no quarto, aspirou o ar de repente. Meu filho continuava chorando, mas seu choro pareceu se afastar. Em minha cabeça zumbiu. A palavra adotado não era completamente um segredo para mim. Descobri muitos anos antes, por acaso, ouvindo uma conversa de bêbados de um parente em um velório, e depois eu mesmo fui juntando as peças. Mas, desde que soube, ninguém na família jamais se atreveu a me dizer na cara. Calavam-se. E eu me calava. Decidi ficar. Decidi cumprir minha obrigação. Decidi considerar. Luz família. Pensei que se vivesse bem corretamente a palavra de verdade ou adotado, perderia importância. E hoje, no momento em que precisavam de um escudo humano para seu filho de verdade, essa cortina fora descerrada sem piedade. Todos os meus méritos, minha paciência, meus sacrifícios, tudo que eu havia carregado por tantos anos, resultava que podia ser reduzido a uma única frase. Chegou a hora de pagar as dívidas. Eu estava de pé olhando para minha mãe, depois para meu pai, para Paulo, para os 3 homens que estavam na sala. Naquele momento, entendi com mais clareza do que nunca. Aquele confronto já não era apenas por dinheiro. Havia tocado no núcleo de toda aquela raiva, aquela injustiça e aquele cálculo que, por tanto tempo, haviam mantido escondido. As palavras de minha mãe, você é adotado, deixaram o ar do quarto congelado. Os 3 homens ficaram parados, olhando um para o outro, como se tivessem farejado algo mais interessante que o dinheiro. Paulo respirava pesadamente, os olhos inquietos. Provavelmente, nem ele mesmo esperava que minha mãe trouxesse isso à tona justo agora. E no quarto, Ana, apertando o menino, estava como petrificada. Eu não me virava, mas sabia com certeza que naquele segundo ela estava tão atordoada que até as lágrimas haviam secado. Fiquei de pé por alguns segundos, de verdade apenas alguns segundos, e depois soltei uma risadinha suave, tênue, sem força, mas tão fria que me pareceu alheia. Levantei a cabeça e olhei para minha mãe. Em meu olhar, já não havia nenhuma emoção. Finalmente, vocês disseram. Minha mãe ficou paralisada. Provavelmente pensava que eu ficaria em choque, que negaria, que me descontrolaria de raiva ou que pelo menos empalideceria. Mas não fiz nada disso. Não porque não dosse, mas porque essa dor eu já havia digerido há muito tempo. Simplesmente não esperava que aquilo de que eu tentara guardar para eles, pelo menos um pouco de dignidade, eles usassem hoje como uma faca em minha garganta. Virei-me para o quarto. Ana continuava ali na soleira da porta, abraçando o menino. Seu rosto estava branco, os lábios bem apertados. Olhei para ela. Minha voz tornou-se baixa, lenta, mas clara. Eu sabia há muito tempo. Só que nunca pensei que usariam isso para me encurralar assim. Ana arregalou os olhos. Em seu olhar havia não apenas surpresa, mas uma profunda compaixão. Provavelmente, só naquele momento, ela entendeu
por que eu me calara tantas vezes diante das provocações e comentários de meus pais. Por que eu aguentara tão teimosamente, mesmo quando era evidente que só eu carregava todo o peso daquela casa. Virei-me novamente para eles. Quando eu tinha 10 anos, meus pais de verdade morreram em um acidente de carro na estrada. Eles me trouxeram para cá. Desde aquele dia vivi nesta casa. Chamei vocês de pai e mãe e Paulo de irmão. Comemos na mesma mesa, dormimos sob o mesmo teto. Até levei o sobrenome Almeida, como ele. Nunca fugi desse fato e nunca me envergonhei de ser adotado. Fiz uma pausa. Minha voz foi se acalmando ainda mais. O que me envergonha hoje é que as pessoas que me chamavam de família tenham trazido isso à tona para acertar as contas comigo. Provavelmente, só naquele momento, toda a sala entendeu que eu não agia por emoção. Eu não acabara de descobrir um terrível segredo. Eu o sabia há muito tempo e há muito tempo decidira calar. Por isso, cada uma de minhas palavras agora não era a de uma criança em estado de choque, mas a de alguém que aguentara demais, que via tudo com clareza demais e que não queria mais ceder. Continuei. Sem desviar o olhar de meus pais, todos esses anos eu me esforcei o dobro, o triplo que os outros. Estudei para não ficar para trás, porque pensei que tinha que ser melhor para conquistar meu lugar nesta casa. Comecei a trabalhar cedo, ia para obras longe, pegava os trabalhos mais duros, os turnos da noite. Só porque pensava que, como sou adotado, devia viver mais corretamente, ser mais agradecido. Todo mês, ao receber o salário, eu o trazia para casa. Se algo quebrava, eu consertava. Se Paulo fazia alguma besteira, eu limpava calado. Mesmo quando ele estava sem trabalho, a luz, a água, a comida, os remédios do pai, os presentes para a mãe, tudo era por minha conta. Ouvi claramente minha mãe aspirar o ar de repente como se fosse replicar, mas não a deixei. Mas quanto mais velha eu ficava, mais claro eu via. Toda retidão nesta casa tem suas condições. Soltei uma risadinha. Quando eu era criança, estamos te alimentando, então se comporte. Depois, você tem que ceder tudo para o seu irmão. E, quando comecei a trabalhar, tornou-se, já que você ganha, traz para casa. Olhei diretamente para minha mãe, pensei, bem, em todas as famílias há seus favoritos. Se eu viver dignamente, um dia começarão a me considerar um filho de verdade. Acontece que eu estava errado. Minha mãe, naquele momento, já não podia continuar fingindo ser a vítima ofendida. Levantou a cabeça bruscamente. Seus olhos ardiam. A voz estava carregada de veneno e descaramento. Você não é do nosso sangue. Claro que todo patrimônio tem que ser pro Paulo. Para quem mais seria? Você ganha, traz pra cá. É o que tem que ser feito. Eu te criei. Por acaso não tenho o direito agora de reclamar o que é meu? Cada uma de suas palavras era como uma gota de ácido jogada em meu rosto. Já não havia máscaras de decência, nem pais e filhos, nem amor de família. Restava apenas o fundo. Eu fora o investimento que devia dar retorno para seu filho de verdade. Paulo, vendo que sua mãe dissera tudo às claras, também parou de fingir. Gritou. Sua voz estava carregada de inveja e cobiça. Você viveu aqui, comeu às nossas custas por anos. Agora que eu preciso, você tem que pagar. Quem você pensa que é? Se não fossem meus pais, você teria apodrecido na rua. Virei-me para ele. Naquele momento, vi claramente no rosto daquele homem, que era um ano mais velho que eu, nem uma gota de sentimento fraternal. Apenas inveja, parasitismo e cobiça tão arraigados que ele considerava tudo o que eu fazia como algo natural, que lhe pertencia. Olhei para os três, para Paulo, para minha mãe e depois para meu pai. Ele continuava calado, e seu silêncio, naquele momento, era mais aterrorizante que os gritos do resto, porque significava que ele concordava. Deixava sua mulher dizer aquilo, deixava seu filho de sangue gritar aquilo, o que significava que, em seu coração, eu ocupava exatamente aquele lugar. Respirei fundo e disse devagar, cada palavra pesada como uma pedra. Então, todos estes anos,
Eu fui apenas uma carteira ambulante. Ninguém respondeu, provavelmente porque não havia o que rebater. Virei-me para os 3 homens que estavam na sala. Não sei que cara eu tinha naquele momento, mas a voz era muito tranquila e plana. A dívida é deles. Se vocês precisam de algo, resolvam com quem a contraiu. Dito isso, o quarto mergulhou novamente no silêncio, tenso como uma corda. E, nesse silêncio, entendi que acabara de cortar definitivamente aquele vínculo que, por tanto tempo, eu tentara conservar até com o último resquício de esperança. Assim que terminei de falar, a tensão na sala chegou ao limite. Os 3 homens se entreolharam. Provavelmente não esperavam que a questão do dinheiro revelasse tantas feridas familiares, mas pra gente como eles, a verdade é mentira e muito menos os dramas familiares não importavam. Para eles, só existia o dinheiro ou alguém para levar. O que estava à esquerda perdeu a paciência primeiro. Deu um passo à frente, agarrou Paulo pelo colarinho da camisa e o arrastou para o centro do quarto. Paulo cambaleou e bateu o joelho na quina da cadeira. Antes que pudesse recompor, o outro rugiu em seu rosto. Já acabou o showzinho? Hoje não tem dinheiro. Você vem com a gente. Paulo empalideceu. Toda a sua insolência, sua teimosia e seu sarcasmo evaporaram em um instante. Virou-se bruscamente para mim. Seus olhos se arregalaram. A voz quebrou de terror. Ali, se você não me salvar, eu morro. Tá ouvindo? Eu morro de verdade. Já não era a voz de um irmão mais velho, mas o uivo de alguém encurralado, disposto a se agarrar a quem quer que fosse para sobreviver. Eu estava imóvel. Pela primeira vez na vida, diante de Paulo, não me movi, não dei um passo à frente. Não afastei a mão do cara, não saí em sua defesa. Não como todas aquelas vezes em que ele criava os problemas e eu os resolvia. Apenas fiquei parado, olhando. Provavelmente, precisamente essa minha inação foi o que mais assustou Paulo, porque pela primeira vez ele entendeu que eu já não considerava seus problemas como minha obrigação. Minha mãe, ao ver isso, gritou. Mas antes que pudesse se lançar para frente, meu pai fez algo que até a mim me deixou paralisado. De repente, aproximou-se de mim e caiu de joelhos. Seus joelhos bateram no chão com um baque surdo. O rosto acinzentado, os lábios trêmulos, a voz baixa. Ali, eu te peço como pai. Salva ele desta vez. Toda a casa parou. Até os 3 homens ficaram boquiabertos por alguns segundos. Provavelmente não esperavam que o homem que momentos antes estava sentado com cara de importância agora estivesse de joelhos diante de seu filho, e eu o olhava, e algo dentro de mim se encolheu. Por mais que seja, ver um pai de joelhos é insuportável. Pena que essa pontada de consciência não chegou a se converter em compaixão, porque meu próprio pai a destruiu. Mal terminou sua súplica, levantou os olhos para mim e, em um instante, seu olhar mudou. De suplicante, passou a venenoso e opressivo. Pronunciou entre dentes, rápido, cortante. Se você não assinar, eu digo a eles que o devedor é você. Fiquei olhando para ele por um longo tempo e depois ri. Não alegremente nem com sarcasmo, mas tão friamente que até a mim me pareceu alheia. Nunca na vida eu vira tamanha desfaçatez. Um homem que um segundo antes estava de joelhos, no seguinte te põe uma faca no pescoço. Inclinei-me para meu pai. Minha voz era muito baixa, mas cada palavra era como uma lâmina. Vocês estão de joelhos e ameaçam. Acham que eu ainda sou o menino de antes? Essas palavras paralisaram meu pai, mas minha mãe já não podia se conter. Pareceu perder a cabeça definitivamente. Lançou-se em minha direção, agarrou o meu braço e me arrastou para a mesa. Com a outra mão plantou a caneta em meu peito. Assina agora mesmo. Se não assinar, não reclame. Sua voz era como um silvo. Os olhos ardiam. Já não fingia, não chorava. Diante de mim havia simplesmente uma mulher disposta a me empurrar para o abismo para salvar seu filho de sangue. Arranquei meu braço, mas ela se agarrou com força de ferro. A caneta caiu sobre a mesa. Um dos homens estava de pé, com os braços cruzados, observando a cena com um sorrisinho. Paulo, a quem seguravam no centro do quarto,
com o cabelo desgrenhado e os olhos injetados de sangue, continuava gritando: Ali, assina, você quer me ver ser levado? Cada um de seus gritos fazia meu filho no quarto chorar ainda mais forte. O choro do bebê, os gritos dos adultos, o ranger das cadeiras, a respiração pesada. Tudo se misturou em um estrondo caótico que me fazia girar a cabeça. E naquele momento Ana saiu. Ainda carregava o menino nos braços. O pequeno chorava tanto que seu rostinho ficara vermelho. Ana estava pálida, com os olhos inchados de chorar, mas seus passos eram firmes. Atravessou diretamente o centro do quarto cheio de homens furiosos, pôs-se ao meu lado e disse. Sua voz ainda tremia, mas cada palavra era nítida. O Alexandre não vai assinar nada. Todo o quarto se virou para ela. Minha mãe foi a primeira a paralisar, sem acreditar que a nora, que durante todo esse tempo se calara, aguentara e abaixara, a cabeça se atrevera a intervir precisamente naquele momento. Meu pai, ainda de joelhos, levantou a cabeça surpreso. Paulo fuzilou-a com os olhos e os 3 homens olharam para Ana com curiosidade, como se não esperassem que naquela casa de loucos houvesse uma mulher capaz de interromper a todos com tanta determinação. Ana apertou mais o menino e levantou a cabeça, olhando diretamente para meus pais. Pela primeira vez, vi minha esposa olhando-os assim, sem desviar os olhos, sem baixar a cabeça, sem falar com receio. Ela tremia. Eu sabia, porque a mão com que abraçava o menino continuava estremecida. Mas continuou devagar, como se falasse por todas as ofensas que fora engolindo mês após mês. Ele não deve nada a ninguém. A dívida é do filho de vocês. Essas palavras foram como uma bofetada para toda a minha família. Minha mãe abriu a boca, mas não conseguiu emitir um som. Meu pai ficou atônito. Paulo gritou, cala a boca, mas em sua voz já não havia a confiança de antes. E eu olhava para minha esposa e meu coração se apertava. Não de compaixão, mas de orgulho e de dor. De orgulho porque a mulher que sempre fora tão submissa finalmente se atrevera a dizer a verdade em defesa de seu marido. E de dor, porque resultava que só numa situação tão desesperada ela se vira obrigada a se tornar tão forte. Naquele momento, entendi com absoluta clareza uma coisa. Se eu cedesse, mesmo que fosse um passo a mais, perderia tudo. E também a mulher que estava ao meu lado com o menino nos braços. E desta vez eu não tinha o direito de ceder. E desta vez não cedi. Coloquei-me na frente de Ana e do menino sem desviar o olhar dos 3 homens na sala. O líder já não sorria, mas seu olhar continuava calculista. Observou a mim, os papéis sobre a mesa, meu pai ainda de joelhos, e no final esboçou meio sorriso. Que família de vocês, mas não viemos aqui para ver teatro. Resumindo, onde está o dinheiro? Não lhe respondi de imediato. Devagar, muito tranquilo, tirei o telefone do bolso. Provavelmente, precisamente, essa calma os inquietou mais que um grito. Disquei 190. Levei-o ao ouvido e disse, preciso de ajuda. Tem gente na minha casa me ameaçando. Não me estendi em explicações. Ao terminar, deixei o telefone sobre a mesa. O líder estreitou os olhos. Para quem você ligou? Olhei diretamente em seus olhos. Para quem pode falar com vocês na língua que vocês entendem? Ele riu, mas já não tão seguro. Toda a casa prendeu a respiração. Paulo, a quem segurava no centro do quarto, suava em bicas. Minha mãe, apoiada na mesa, apertava tão forte o encosto da cadeira que os nós dos dedos ficaram brancos. Meu pai já se levantara, mas seu rosto estava imóvel, como se lhe tivessem esvaziado de todas as forças. Não passaram nem 10 minutos quando na rua parou primeiro uma viatura e depois outra. Soaram passos decididos. No quarto entraram 2 policiais militares. Ao ver o uniforme, os rostos dos homens mudaram instantaneamente. Deixaram de estar plantados com as pernas abertas e recuaram meio passo, olhando-se com desconfiança. O policial percorreu com o olhar o quarto, os rostos de todos os presentes, os papéis sobre a mesa e perguntou laconicamente: o que está acontecendo aqui? Não andei com rodeios. Puxei uma cadeira e coloquei sobre a mesa tudo o que havia preparado desde a noite anterior. Os extratos bancários com as transferências marcadas em vermelho,
o telefone com o vídeo aberto em que minha mãe e Paulo pegavam meu telefone e a gravação de áudio de sua conversa noturna em que comentavam como obrigar Ana a entregar os documentos do apartamento e me fazer assinar o aval. Ia colocando tudo enquanto falava em voz baixa, mas clara. Quero registrar uma queixa por furto e coação para assinar um contrato ilegal. Fiz uma pausa e apontei para os 3 homens junto à mesa. E a origem dessa dívida e as ameaças que recebi, solicito que também fiquem registradas. No quarto reinava um silêncio de morte, quebrado apenas pelas respirações, pelos suaves soluços de meu filho nos braços de minha esposa. O policial pegou os extratos, viu o vídeo. Seu rosto ia ficando cada vez mais sério. O outro policial se aproximou. Meu pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz já não era imperativa. Era a de um homem a quem haviam arrancado a máscara. Você chamou a polícia? Olhou para mim sem acreditar. Virei-me para ele. Meu olhar era tão frio que eu mesmo não o reconheci. Vocês me ensinaram a viver na verdade. Hoje, só agi na verdade. Essas palavras, como uma faca, cortaram definitivamente tudo o que ainda restava entre nós. Minha mãe desabou na cadeira. As mãos tremiam. Era incapaz de articular uma palavra. E Paulo entrou em pânico de verdade. Deixou de gritar, de apontar o dedo, de se escudar em seu status de irmão mais velho. De repente, deu um passo à frente. Seus olhos haviam avermelhado. A voz quebrou. Ali, eu te peço. Eu errei. Fui um estúpido. Não faz disso um caso de polícia. Eu te imploro. Já não o olhava. Há desculpas que chegam tarde demais e são pronunciadas não porque se assumiu a culpa, mas porque se vê como o caminho de fuga se estreita. Virei-me para o policial e continuei, marcando cada palavra. Solicito que se investigue a totalidade dessas transferências. Se determine quem utilizou meu telefone, quem foi o destinatário do dinheiro e também o fato de terem me coagido a assinar um aval de dívida alheia. Fiz uma pausa e apontei para os 3 homens parados junto à mesa. E que fique registrado como surgiu essa dívida e as ameaças que recebi. O líder, vendo como a situação virava rapidamente, perdeu sua disfarçatez. Encolheu os ombros, tentando aparentar serenidade. A gente só veio cobrar uma dívida. Não batemos em ninguém, não quebramos nada. Tem um devedor e viemos cobrar. É só isso. O policial olhou por um longo tempo. Depois pediu documentos, nomes, quem era o credor. O cara engasgou, claramente sem vontade de continuar com o assunto. Seus 2 acompanhantes também deixaram de estar em postura ameaçadora e esperavam a reação de seu chefe. No final, vendo que a situação não lhes favorecia, fez um gesto com a mão, foram recuando para a porta. Antes de sair, virou-se, apontou para Paulo e sibilou para que todos ouvissem. Beleza, 3 dias. Se você não aparecer com o dinheiro, a gente volta. Dito isso, desapareceram mais rápido do que haviam chegado. A porta se fechou de repente e suas palavras de 3 dias ficaram flutuando no ar como um nó. Correrisson. Após a partida deles, a atmosfera da casa não se descontraiu, mas desmoronou completamente. Meu pai estava como pedra, seu olhar cravado nos papéis da mesa. Minha mãe estava sentada na cadeira, as mãos tremiam. Toda a autoridade e o sarcasmo que exibira nos últimos meses haviam desaparecido. Restava apenas o medo nu de alguém que não tem por onde sair. Paulo se deixou cair no sofá, envolvendo a cabeça com as mãos. Já não tinha forças nem para gritar. O policial explicou que medidas seriam tomadas, pediu que eu guardasse todos os documentos e tomou nota da minha declaração. Respondi brevemente, direto ao ponto, sem acrescentar nem tirar nada. Do início ao fim, nem uma única vez olhei para meus pais ou para Paulo, porque naquele momento compreendi que há um limite que, uma vez cruzado, já não pode ser consertado com algumas frases. Quando os policiais se foram, na casa voltou a reinar o silêncio. Mas desta vez, não era o silêncio do cálculo nem do ódio, era o desmoronamento total. Virei-me. Ana continuava ali, abraçando o menino. Seus olhos estavam avermelhados, mas neles já não havia o terror de antes. Aproximei-me dela. Minha voz tornou-se muito baixa, curta,
mas decidida: arruma as coisas, Ana. Não vamos mais morar aqui. Dito isso, vi que Ana não voltou a perguntar, nem ficou paralisada como antes. Apenas me olhou por alguns segundos e assentiu suavemente. Foi um assentimento quase imperceptível, mas naquele momento entendi que minha esposa estava tão esgotada que já não queria se apegar a nada naquela casa. Entrei no quarto, tirei a mala do canto do armário e comecei a colocar em silêncio as coisas do menino. Os macacõezinhos, as mantas, os antitérmicos, uns potes de papinha. Ana arrumava as nossas. Ninguém falava, apenas o som dos zíperes, o sussurro das sacolas e os raros soluços do menino. Na sala, continuavam sentados meus pais e Paulo. Ninguém nos deteve, ninguém disse uma palavra amável. Provavelmente depois de tudo que viera à tona. Eles mesmos entendiam que não lhes restavam palavras para me reatar. Ao levar a mala para a porta, lancei um último olhar para a sala. O mesmo sofá, a mesma mesa de vidro, as mesmas paredes que eu via todos os dias ao voltar do trabalho. Só que agora tinha a sensação de que não saía da minha casa, mas de um lugar que eu tentara chamar de família por tempo demais. Peguei a mala e abri a porta. Ana, com o menino nos braços, vinha atrás de mim. Fomos embora exatamente assim, sem discussões, sem olhar para trás, sem repreensões nem lágrimas. A porta se fechou atrás de nós muito suavemente, mas algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Ao descer para o carro, Ana sentou-se no banco do passageiro, apertando o menino contra si. A luz dos postes que entrava pelo vidro tornava seu rosto ainda mais pálido. Coloquei o cinto, liguei o motor, mas não arranquei. No carro, houve um momento de silêncio e depois Ana se virou para mim. Sua voz vacilou. Você não se arrepende? Essa pergunta fez minha mão no volante parar. Entendi do que ela perguntava. Não de termos saído daquela casa, mas de eu ter levado tudo ao ponto de não retorno na relação com minha antiga família. Olhei para frente e balancei a cabeça devagar. Não me arrependo. Ao dizer isso, senti minha garganta se fechar. Virei-me para Ana e disse mais baixo: só me arrependo de ter feito você aguentar por tanto tempo. Ana baixou a cabeça e novamente as lágrimas rolaram por suas bochechas. Mas, desta vez, não eram lágrimas de ofensa ou de impotência. Era a última gota depois de uma tensão longa e insuportável. Naquela noite, aluguei um pequeno apartamento de um conhecido perto do trabalho. Só tinha um quarto, uma salinha, uma cozinha estreita. De móveis, apenas uma cama, uma geladeira velha e uma mesa de madeira simples com cadeiras. Não era grande, não era bonito e certamente não podia se comparar com a casa pela qual eu economizara por tantos anos. Mas, coisa estranha, ao entrar, senti que respirava com facilidade. Pela primeira vez em muitos meses, não tinha a sensação de que, ao abrir a porta, teria que adivinhar quem iria repreender minha esposa hoje, quem estaria esperando pelo dinheiro, quem voltaria a criar aquele ambiente asfixiante. Estendi sobre a cama uma manta fina para que Ana pudesse deitar o menino. O pequeno, exausto de chorar, adormeceu muito rápido. Ana sentou-se ao seu lado, acariciando suavemente suas costas e olhando ao redor com cara de não saber o que fazer naquele quarto desconhecido. Coloquei leite para esquentar. Servi-lhe uma xícara quente. Ao deixar lá na mesa, senti que meus ombros doíam de cansaço. O cansaço de um dia inteiro, tenso como uma corda. Mas nesse cansaço havia como um alívio que há muito tempo eu não sentia. Nos dias seguintes, a polícia iniciou as investigações. Os extratos bancários, o vídeo, o horário das transferências, a dívida de Paulo, tudo foi vindo à tona aos poucos. Eu não sabia até onde tudo chegaria, mas sabia de uma coisa. A verdade estava sobre a mesa. Já ninguém podia, com uma mão, me empurrar para o precipício e com a outra dizer-me com os olhos chorosos que algo havia contribuído para minha vida. Nesses dias, meu telefone tocou com muita frequência. Às vezes minha mãe, outras meu pai, às vezes Paulo. Primeiro, repreensões, depois súplicas, depois
queixas, pedindo que eu me lembrasse dos laços familiares e que voltasse a falar. Eu olhava a tela iluminada e depois a desligava. Assim foi muitas vezes, mas eu não atendia mais o telefone. Não porque os odiasse. Honestamente, naquele momento eu já não tinha forças para odiar. Simplesmente entendia que se voltasse a mostrar fraqueza, se voltasse a esse círculo vicioso, os primeiros a sofrer seriam minha esposa e meu filho. Às vezes, à noite, quando o menino adormecia, Ana dobrava suas roupinhas e eu me sentava ao seu lado e os olhava em silêncio. O quarto pequeno, a luz amarela, suave. Ao fundo, o ruído distante dos carros e o latido de algum cachorro. Tudo era tão simples. E ainda assim, na alma havia uma paz extraordinária. De repente entendi que o lugar que chamamos de lar não precisa ser grande, bonito ou caro. Às vezes basta que sua mulher não chore mais em silêncio, que seu filho não se assuste com os gritos. E isso é suficiente. Virei-me para Ana. Ela, com a cabeça inclinada, balançava o menino que havia acordado. O cabelo caía sobre sua bochecha, o rosto ainda cansado, mas já sem aquela tensão. Com cuidado, peguei sua mão. Ela levantou os olhos para mim. Eu disse muito, baixinho, com medo de acordar o menino. A partir de hoje, nosso lar somos nós três. Ana não disse nada, apenas apertou minha mão suavemente. Naquele momento, o menino, já dormindo, remexeu-se e sua mãozinha diminuta roçou meu dedo. Um toque tão leve, mas que derreteu meu coração. Todos esses anos eu pensei que devia conservar essa gratidão, devia aguentar, arcar com tudo, ceder, para ser digno de ter sido criado. E só agora eu entendia. A gratidão, se é que existe, não é uma corrente a qual te acorrentam. E certamente não é um motivo para se tornar um instrumento da avareza e do rancor alheios. Não quero dizer palavras grandiosas, não quero me fazer de bom e tornar lusus culpados. Apenas entendi que, tendo passado por certas coisas, a gente começa a compreender o que realmente vale a pena. Há pessoas que não nasceram para estar com você a vida inteira, mas há aquelas que, se um dia você se atrever a protegê-las, se tornam sua verdadeira família.